Notícias sobre o filme de Poppy Playtime. Temos muita coisa pra conversar hoje sobre o filme de Poppy Playtime. Temos também atualizações e possível data do capítulo 6, porte pra console, porte pra celular, tudo isso e muito mais hoje no vídeo aqui. E também atualizações do capítulo 5 e o que vai acontecer pro capítulo 6. Muita coisa legal, tem até design do 1006, que a galera, meu Deus, a galera fez os outros designs que são oficiais e acabaram trazendo. Enfim, muita coisa interessante que eu tenho que trazer aqui pra vocês hoje. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. Hoje, pessoas, eu tô recheado de novidades pra vocês, com certeza muito legais, que vocês não vão querer perder. Então já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, então ó, já marca aí o sino ativado, ó, ativa o sininho, deixa o gostei e comenta qualquer coisa. Ah, Core, vem aqui teu vídeo, pedi pão doce, muito obrigado, tamo junto. Então vai lá que o bagulho é doido, tá bom? Comenta aí, deixa um gostei e se inscreve pra dar uma força pra nós. Então vamos lá, vamos primeiro para as grandes notícias. Vamos começar do capítulo 5, depois nós vamos para o capítulo 6. Sim, novidades do capítulo 6, sim, a gente já vai poder começar a conversar sobre o capítulo 6 aqui pra vocês. E também, é claro, sobre o filme de Poppy Playtime. Vamos lá, sobre o capítulo 5, tivemos uma enorme atualização. Até onde eu me lembro, o negócio acabou recebendo muitos comentários, a galera falou bastante coisa e a gente até rejogou o capítulo 5 recentemente, já com as atualizações. Bom, eu vou mostrar pra vocês na tela, por mais que, né, aquela coisa. Eu sei que é aquela coisa, a primeira impressão que fica e tudo mais, mas eu vou explicar por que tá tendo todos esses updates e tudo mais. Também isso vai refletir na versão de console e de celular. Estou mostrando aqui pra vocês o patch gigantesco que teve de atualizações e mudanças sobre a parte de Poppy Playtime. Teve outro update até lançado depois, né, do capítulo 5 de Poppy Playtime. E tá aqui os patches, eles estão ainda constantemente atualizando, polindo, fazendo alguns consertos, alguns reparos de coisas que aconteceram. Principalmente, uma coisa que a galera reclama muito é a perseguição da Lily Lovebraids. Tanto que eu acho que tem até aqui, ó, eu acho que tá no The Dollhouse, né, ó, removeram não sei o que do Green Button que ficava lá, que confundia os jogadores, consertado o problema com o negócio da Lily, né, ó, ajustado vários outros problemas que poderiam causar de dar o popinho, o time da Lily, sabe, quebrar a porta. Muita coisa acabou sendo arrumada e realmente que nem nós jogamos até aqui no canal, se vocês não viram, tem na aba ao vivo, a gente tava lá trocando ideia, dando risada junto aqui. As lives são toda sexta-feira aqui no canal, mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde. E o que acontece é basicamente o quê? O pessoal acabou removendo algumas coisas e adicionando outras e consertando paradas para o capítulo 5. Que nem o negócio da Lily Lovebraids, várias animações, várias coisas que agora aparecem e são mais fáceis de ver pelo cenário. Então eles acabaram fazendo isso e aí vão falar, pô, Core, mas então o que isso tem a ver com o porte de console e para o mobile? O que acontece, pessoal, que muita gente vai falar assim, olha, pessoal, eu sei que a galera, não, mas tem uma data, tem não sei o quê. Então, agora eles estão numa fase, até onde eu sei, e justamente que isso aqui é tentando deixar o capítulo 5 o mais polido possível, vendo todos os problemas, todas as coisas que aconteceram, fora que tem aquele update que acabou sendo lançado, depois revertido, que também ia lançar, né, uma semana antes do capítulo 5, que a gente até ia jogar essa atualização, mas os caras decidiram pegar tudo de volta e tudo mais e deixar a versão antiga para eles trazerem a versão nova. O capítulo 5 agora é a máxima prioridade para eles justamente fazerem tudo ficar bonitinho, consertado, bonitinho para vocês poderem jogar no celular e também para console. Então, não vejam tão cedo. Eu acho que se sair a versão de mobile, ela pode sair lá para junho ou julho. Mas isso aqui, novamente, é uma teoria minha, é uma expectativa que eu estou criando, não é palavra deles. É só o que tá acontecendo eu acho que eles vão consertar o jogo até realmente ficar bem polido. E aí, daqui a alguns meses, eles lançam realmente para console e para celular. Mas eu aviso vocês também. Ah, mas por que não lançou ainda? Porque justamente agora eles estão polindo todo o capítulo 5, deixando bonitinho, aí eles mandam para a equipe que faz o port, e aí eles lançam
para consoles. Eu acho que o lançamento de console não deve demorar muito tempo também, eu acho que vai ser mais daqui a alguns meses também. E aí até lá podem ficar tranquilos que o negócio vai vir polido e bonitinho, tá bom? Então por enquanto agora eles estão fazendo esses consertos. Eu mesmo já joguei esses consertos e o negócio tá muito bom, melhorou bastante coisa do jogo. Então vamos lá, pessoal, outra coisa também que nós temos que falar aqui, que nós temos que trazer para vocês, é a respeito de mudanças para o capítulo 6. Eu já falei para vocês, muito possivelmente a data do lançamento de console e para celular é daqui a alguns meses, mas aí a galera acabou fazendo muitas críticas. Essas críticas estão sendo agora, né, refletidas em atualizações pro jogo. Eu sei, a galera fala assim, pô, mas Corey, a primeira impressão é que fica, eles têm que acertar logo de primeira, porque senão acontece igual Security Breach, que aí lançou e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu sei disso, mas ainda assim eles estão mostrando carinho pelo jogo, estão consertando e levando toda a crítica da galera realmente a sério. E tanto, pessoal, já mostrando pra vocês, vou até colocar aqui na página do jogo, o jogo, ele tá recebendo bastante notas positivas, eu vou mostrar novamente pra vocês, né, está com uma nota 93, são as análises mais recentes, né, nos últimos 30 dias, ou seja, é consequência do capítulo 5, e aí no total, tá, o Poppy Playtime no geral tá com uma nota 86, o que é uma nota muito alta, né, uma nota boa, né, pra um jogo, na minha opinião, uma nota 7, 8, é uma nota boa, né. Nem todo jogo tem que ser um 90, né? Nem todo jogo vai ser um 95, 98, 100, né? É muito difícil disso acontecer. Mas os caras estão caminhando, né, pra parte... Estão caminhando melhor dizer, estão caminhando dos passos corretos, pelo menos o que eu entendo. E também eles estão vendo todas as críticas que o pessoal tá fazendo. O capítulo 5, ele tem notas maiores que o capítulo 4, mas no geral... ele tá com uma nota 78. O jogo vendeu muito bem, isso reflete para eles investirem de novo no projeto que eles estão fazendo, fora merchandising e tudo, então eles viram tudo isso e vão reinvestir no próprio jogo também. Mas o mais legal é que eles viram as críticas da galera. Todas as críticas que a galera fez, todas as coisas que a galera acabou comentando, todas as paradas que foram ditas e propagadas por vários vídeos. E aí, o Zach Bellinger não estava zoando, e aí... vou mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo. Isso que vocês estão vendo agora é uma vaga nova de emprego também que eles estão colocando para Mob Entertainment. Parece que eles estão contratando algumas pessoas aqui, ó. Nós estamos trabalhando para um Senior Game Designer, um Game Designer mais experiente, com experiência em terror, que consiga liderar várias partes de design de tensão, atmosfera e um engajamento de gameplay psicologicamente, né? Um sistema que engaje psicologicamente com o jogador. Este cargo vai ser ideal para alguém que já tenha trabalhado com jogos com narrativas, survival horrors, similares com Alien Isolation, Soma, Amnesia, Dead Space ou outros terrores imersivos também, tão quanto e que tem algo parecido. O nosso core de gameplay realmente tem se levado pelo passos das tensões, ou seja, levando a atenção ao jogador a cada parte e também deixar vulnerabilidades para o jogador. Uma IA que realmente que se comporta com os seus sentidos, com as coisas que você faz, e o sistema que também assusta todo o jogador. A gente vai te ajudar, né, a fazer com que os jogadores sintam o momento a momento, não só pelo que eles estão fazendo. Você vai ajudar os jogadores a sentir dessa forma. E aqui o final é basicamente de design e produção, que a galera saiba mexer na Unreal Engine também, que é a engine primária de Poppy Playtime. Caso vocês não saibam, a Unreal Engine é um motor gráfico e é basicamente lá dá pra você fazer o jogo. É tipo a Unity, é tipo a Godot, é tipo essas plataformas, tipo Game Maker, mas a Unreal e a Unity, elas são mais focadas com 3D. A Unreal Engine nem se fala, ela é 100% 3D praticamente. Muitas das aplicações, muitos plugins, muitas coisas que a Unity já tem pronta, facilita muito na hora de fazer o trabalho. Então, eles estão procurando um cara que sabe fazer essas coisas e saiba também um pouco de Unreal, ou pelo menos tem um grande conhecimento de Unreal. E, que nem vocês viram, eles estão procurando pessoas que fazem ou já tenham trabalhado em coisas similares como Alien Isolation, Soma e Dead Space. E Amnesia também. Então, tipo assim, é Soma, Amnesia, Dead Space e Alien Isolation. Ou seja, são jogos grandes, né? Praticamente a mira que o Secret of the Mimic teve. Secret of the Mimic é um excelente jogo, na minha opinião. Eu gosto muito dele e ele realmente dá pra ver que tem os elementos lá. Eu acho que faltou ainda algumas coisas, faltou, mas faltou no sentido
de que o Alien Isolation, ele o Alien, ele é muito inteligente. Ele é uma IA muito bem feita. Ele é um bicho muito absurdo. Mas dá pra ver que tem lá as pinceladas de Alien Isolation no Secret of the Mimic. E seria muito massa ver uma coisa dessa em Pop Playtime. O Huggy Wuggy andando e tal. Mas eu acho que eles devem estar trabalhando nisso aqui justamente pra fazer o 1006 ser desse jeito. Que seria incrível ver o Alien, né, o protótipo 1006, se comportar igual a IA do Alien Isolation. Eu acho que aí, gente, aí o Pop Playtime 6 vai ser... O 5 já é cinema, já é assim, mas aí vai ser absoluto cinema se tiver um jogo com essa característica. Eu gosto muito, eu gosto que tem que ter survival, é bem legal, né? Pô, tem que deixar a galera, né, com medo, tem que fazer a galera sentir medo e tudo mais. Vamos lá, outros concepts do protótipo, e aí temos a revelação que o design dele em 2021 já era algo parecido com o que temos hoje. Então a galera falando que mudou e tal, não sei o que. Tá aqui, uma das ideias, está até ali no canto, é um design de 2021. Tá aqui justamente, deixa eu pegar até o nome da artista, ou do artista, perdão. É Cosmic Cosmo. Ele é diretor criativo da Zanimation, ou seja, Zanimation é um cara que trabalha e já trabalhou em Pop Playtime, e a Zanimation é da Enchanted Mob, vulgo Mob Entertainment, criadores de Pop Playtime. Então, é tipo assim, o que está acontecendo é o rosto do 1006, aquele negócio, ser uma máscara e atrás ter uma caveira, ou ser uma coisa meio caveirosa, do jeito que nós estamos vendo aqui. E aí, novamente, da mesma época, o cara fez em 2021, ó. Tá vendo? Vários rostos, ou seja, já era uma ideia dele ter esse sorrisão meio bizarro, com esses dentes meio bizarros. Mas o mais interessante é que o pescoço dele ia esticar. Parecido que ele é um Jack na Box, parecido tipo aquelas marionetes que pulam da caixa, né? Aqueles palhaços que pulam de caixa. Então, ele ia também, o pescoço dele ia ser a mesma ideia, ia ser a mesma coisa. E tá aqui um dos primeiros designs, né, tá vendo, ó, o rostinho dele, que é o que foi aprovado em 2021, e justamente o braço dele vindo aqui pra cima e tal. E tá aqui como seria justamente, ou seja, gente, isso aqui é 2021, na época do capítulo 1 de Pop Playtime nós estamos conversando. Capítulo 1, capítulo 2 de Pop. Então, tipo assim, não tá tão longe do que aconteceu, né, no final. Mudou o design, mudou um pouco. Assim tá legal? Também acho que tá bacana, mas eles mudaram, né, botaram aquele olho, mas o sorrisão bizarro sempre teve lá desde o começo, é isso que eu quero dizer. Então, dá pra ver os primeiros designs, né, que ia ser algo desse tipo, então não é tão longe de pensar. E também não é tão longe de pensar ou ter uma teoria de que o rosto que nós estamos vendo é uma máscara pra caveirona que tá atrás dele e tudo mais, né? Um negócio meio bizarro aí. Vamos lá então, pessoas, vamos falar um pouco do filme entrelaçado com um capítulo de Pop Playtime, no capítulo 6. Parece que o Huggy Wuggy, ele apareceu nesse negócio aqui, ó, num filme chamado Good Luck, Have Fun, Don't Die. Good Luck, isso aqui é muita coisa de jogo online, né? Good Luck, a gente fala GLHFDD, né? Mas no caso a gente fala GLHFSS. SS é Stay Safe. Fique em segurança, né? Porque eu falo porque eu jogo muito coisa de hardcore. Se você morre, você perde o boneco, você perde o char, você perde tudo que você fez. Tipo Minecraft hardcore, que se o personagem morrer, já era, você perde o mundo inteiro. Então é praticamente a mesma ideia, né? Quando a galera fala don't die, né? E aí, o Huggy Wuggy apareceu, né? Ali, ó. O nosso mano Huggy Wuggy num filme, né? Apareceu aí um easter eggzinho legal, né? Parecendo esse filme. Eu não sei se o filme é bom, não vi nada disso aqui, mas só queria trazer pra vocês que é interessante o Huggy Wuggy aparecendo em outras coisas. Vamos lá então para a primeira coleção de entrevistas com os desenvolvedores de Pop Playtime, o que eles conversaram sobre o futuro da franquia e também vários outros detalhes até a respeito do filme. Está na tela agora exatamente entrevista. Ethan Krieger, ele é editor da DualShockers e acabou entrevistando os desenvolvedores de Pop Playtime, checando com Pop Playtime capítulo 5 enquanto o jogo é lançado. Se de alguma forma você ainda não sabe, Pop Playtime que tá traduzido, tá pessoal? Só pra gente não se perder. Tornou-se um fenômeno para mim e provavelmente para muitos de vocês também. Fui exposto à série pela primeira vez por vários de vídeos das redes sociais, onde eu ia assistindo os streamers perder a cabeça toda vez que o Huggy Wuggy apareceu na tela no capítulo 1. Então vamos lá, vamos para as perguntas e quem está respondendo as perguntas, só pra vocês saberem, é George Christick. George Christick, ele é diretor sênior e desenvolvimento criativo da Mob Entertainment. Não é o Zet Berenger, mas é o diretor criativo, ou seja, um dos caras que quando acontece alguma coisa ou
ah, nós vamos caminhar o jogo pra tal lugar. Esse cara tá no meio, então ele sabe mais ou menos o que tá falando e pra onde vai, né, as paradas e tudo mais. Entrevista com o George Christie da Mob Entertainment. As primeiras perguntas, pessoal, são referentes ao capítulo 5. Eu posso até ler pra vocês aqui, mas são coisas que vocês já sabem, né? Não tem muita coisa nova, só perguntando assim, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, parabéns pelo lançamento do capítulo 5, qual é a sensação de poder mostrar aos fãs o que vocês têm preparado? Aí ele falou que, pô, é da hora planejar uma festa surpresa durante anos, pá, né? Falando todas as coisas, entregar uma experiência maravilhosa, a galera, né, gostando e vendo como reage, até aí, normal, né? A segunda pergunta é a respeito da wishlist da Steam, que o capítulo 5 foi, acho que, um dos jogos que tiveram mais, né, wishlist. Wishlist é quando, tipo assim, ah, eu quero esse jogo, você marca na sua wishlist, é lista de desejos, e aí quando esse jogo sai, você recebe uma notificação, ó, o jogo saiu que você quer, entendeu? Então você não perde o lançamento do jogo, basicamente isso. E a Steam vai te avisando, ó, tal jogo que você quer vai sair daqui a pouquinho, entendeu? E aí ele tá falando que ficou muito bom, né, gostou pra caramba e tudo mais. Mas o que é mais interessante que está aqui, não só tá falando experiência e tudo mais, né, a fusão de nostalgia com terror, né, enfim. Mas o que mais tá interessante é aqui. Em termos de futuro, Pop Playtime tem capítulos futuros, mapeados em um eventual fim planejado aproximadamente, ou você está tentando mantê-lo mais aberto possível, capaz de ser expandido indefinidamente. É aquela coisa de tipo, nossa, Pop Playtime não vai ter fim. Aí falou, temos uma visão de longo prazo sobre para onde a história está indo. Conhecemos o destino emocional. Ao mesmo tempo, tentamos não tornar o roteiro tão rígido a ponto de ele não conseguir respirar. O mundo cresceu junto com a comunidade e queremos honrar esse crescimento enquanto ainda trabalhamos para chegar a uma conclusão satisfatória. É uma resposta meio vaga, mais ou menos. É porque eles estão falando que eles estão tentando fazer um negócio interessante, pelo que eu entendi, né? Sabendo que a galera gosta bastante, mas eu acho que eles estão não tentando deixar o roteiro tão amarrado, rígido, é tipo, o roteiro tão engessado que eles não consigam, sabe, colocar outras coisas ou até explicar coisas que já foram colocadas, enfim. Eu acho que é interessante, mas ao mesmo tempo um pouquinho preocupante. Eles estão trabalhando para tentar fazer um negócio satisfatório, mas é um sinal de que talvez Pop Playtime não acabe no 6. Eu acho que vai ter um capítulo 7. Ai, meu Deus do céu, o jogo vai ser um Garten Bambam. Gente, Deltarune tá lançando, vai lançar o capítulo 5 esse ano. Deltarune, pra quem não sabe, é o jogo ali do Toby Fox, é praticamente ali um Undertale também, né? Tipo, não é uma continuação, não é um prequel, é um jogo que usa os mesmos elementos. É tipo um universo alternativo de Undertale. E aí o Deltarune, ele vai lançar também 7 capítulos, então eu não vejo tão problema ter 7 capítulos, mas eu acho que sim. Pelo que eles estão falando, a gente tá trabalhando pra ter uma conclusão satisfatória da história. E eu acho que eles têm que trabalhar bem nisso, né? Ter uma conclusão satisfatória pra realmente o bagulho ser da hora e não ficar tão arrastado, né? Ficar tipo, nossa, vai ficar infinitamente aí, né? 2026, 2027, vai ter um Pop Playtime por ano, né? Bom, ó, vamos lá, porque temos... aquela entrevista é meio... assim, é boa, porque ele tá falando o que os jogadores podem esperar do capítulo 5, né? Estão planejando vários detalhes dos capítulos anteriores, retornam maneiras significativas, esses momentos do ciclo completo são realmente especiais. É claro, queremos que o medo seja controlado corretamente, enfim. Tá falando bastante coisa interessante, né? E agradecendo aos fãs, né? Pelo carinho e pelo suporte. Quando eu falei que, não, mas o capítulo 6 aí vai virar o capítulo 7, não sei o quê, e aí eles não sabem como terminar, na verdade, aí temos uma outra entrevista com esse George Christie, que ele falou outras coisas bem interessantes também. Vou até colocar aqui pra vocês também, que é o mesmo cara, e aqui tá o seguinte que o cara falou, ó. Vamos pegar aqui justamente. Você não precisa me contar a história de Pirâmide Red. George Christie de Pop Playtime sobre porque menos é mais no terror. Eu acho que aí, realmente, que eu falei, menos é mais, e até em questão da própria gameplay, né, dos puzzles, principalmente. Mas vamos lá, aqui tá aqui novamente a entrevista com o cara, né, o homem da parte criativa de Pop Playtime. E ele explica o porquê que ele falou do negócio do Pirâmide Red. Olha lá, acho que nesse sentido você tem que se conter não mostrando a criatura, porque antes disso, ó, é interessante como o terror está tendo um momento agora, especialmente nos jogos. Por que você acha que isso acontece? Nunca pensei que o horror tivesse desaparecido. Sei que muitas pessoas dizem que o terror está em alta, mas ele já existe há muito, muito tempo. Filmes de terror sempre vão
sempre vão bem. Jogos de terror sempre vão bem. Terror de ficção vai muito bem. Sempre existiu, acho que ele simplesmente se funde em diferentes formas que são então notadas por pessoas diferentes. Acho que o horror está aqui conosco provavelmente desde que o primeiro incêndio foi criado e vimos sombras temeluzentes na parede da caverna. Mas acho que agora estamos encontrando maneiras diferentes de explorar. Pop Playtime ainda é meio que a mesma história, tipo, o que tem lá fora além da fogueira. Então nossas mentes são muito mais aterrorizantes do que o que está lá fora. Esse é o segredo do terror, é muito pior aqui do que jamais poderá ser lá fora. Aí falando, acho que nesse sentido você tem que se conter, não mostrando a criatura, falando, né, por que o Hug Wug não tem tanta história, ou mostrando que o menos é mais, enfim. Absolutamente, falamos muito sobre Tubarão, que é um filme antigo, né? Falamos muito sobre Alien, também outro filme também em comparação do Alien Isolation. Há um outro aspecto em algumas das narrativas orientais. Você não obtém uma resposta para tudo e isso é ok. Em algumas das literaturas de terror cósmico, você não é segurado pela mão. Não lhe é dito o que aconteceu com aquela vila, ou de onde aquele velho deus veio, ou quais são as motivações, e isso é ok. Terror cósmico é Cthulhu, tá falando de terror de Cthulhu. Sei que às vezes na narrativa ocidental, especialmente em grandes franquias, queremos acender as luzes de tudo. Isso é esperado e quase necessário. E isso é algo que gostaríamos de adiar um pouco. Se você tiver a fluorescência a 100%, todo o mistério desaparecerá. Nossas mentes têm um orçamento infinito e uma agenda infinita. Não podemos competir com isso, especialmente como uma empresa de jogos independente. Então, outro dos nossos pilares é: nunca acenda as luzes 100%. Sim, temos uma história, sim, sabemos para onde vamos, mas se te contarmos tudo, qual é a alegria nisso? Basicamente o que ele tá falando é, a gente já tem o planejamento. A gente já tem como concluir o negócio e deixar a galera mais perto da parte satisfatória mesmo do que eles estão querendo contar com o Pop Playtime. Então, tipo assim, é um excelente sinal. Porque por mais que a gente viu que o diretor antigo tinha planos até o 5, nada impede deles terem feito algo para fazer até o capítulo 6 e 7, ou colocar mais algumas coisas para justamente fazer o Pop Play Park, ou contar mais outras histórias que tem no universo da franquia que eu acho que são também tão interessantes quanto. Five Nights at Freddy's fez muito disso e tem excelentes histórias, tanto nos livros quanto até agora mais recente com o próprio Mimic, que é uma história boa. Então eu acho que tem como você aumentar e ampliar os universos de forma que o jogador e as pessoas que gostam não fiquem tipo com aquela sensação de que, nossa, tá tudo sendo arrastado, meu Deus, tem que acabar logo. Por mais que eu vi algumas pessoas falando isso, mas eu acho que tem espaço para as coisas melhorarem sempre. Aí uma outra coisa bem interessante que ele falou aqui, ó, expandindo isso, estou me perguntando quanto do terror está na própria tradição, quanto do jogo vive fora da tela. Esse é um bom ponto, esse é um ponto muito bom, isso é absolutamente verdade. No nosso jogo, temos todos esses lançamentos de história, temos fita VHS, fitas de áudio, temos notas, e muito disso aconteceu no passado fora da tela. E vemos isso como outro caminho para transmitir a história e o terror de maneiras que não retardem ou parem o jogo completamente. Algo com o qual sempre tive dificuldades no passado. Com alguns desses outros IPs, é como eles literalmente paravam o jogo, paravam a ação, então você tinha uma longa cinemática que não conseguia pular e ela simplesmente te encantava. Às vezes, quando você está no fluxo de um jogo, você não quer que a decisão seja tirada de suas mãos. Voltarei e assistirei aquela cena maravilhosa na qual você gastou 50 milhões mais tarde, mas agora preciso chegar ao próximo nível. Basicamente o que ele tá falando é a respeito desse equilíbrio que eles estão começando a querer fazer, do tipo a história que você tem que descobrir mesmo, você descobre se você tiver vontade de descobrir. Eles contam o básico, contam o necessário, mas eles não vão contar todas as coisas na sua cara, porque senão você vai ficar praticamente só procurando história, e aí fica jogando muita história na sua cara, e isso pode ser um saco pro jogador. Então eu acho que eles têm que encontrar, mas eu acho que no capítulo 5, por mais que eu achei legal o lance de separar VHS com os áudios, o que fica bem da hora, isso foi pra mim um dos pontos mais assertivos do capítulo 5, acho que eles precisavam ter colocado mais algumas coisas pra galera entender as motivações melhores do 1006 e também do Oli, né, o Oliver, e colocar mais essas coisas pro jogador ver mesmo, do que ser só uma coisa opcional. Mas eu acho que ele quis trazer, e pelo que deu a entender, aquela ideia do tipo assim, você não precisa saber tanto do passado do 1006. Mas o problema é, eu acho que precisa sim. Por mais que ele fale não, porque ele só é um bicho terrível que tá lá e tal, mas todo ponto que você precisa saber que o 1006 é terrível tá lá. O resto da história dele, que é interessante também, assim, você descobre se você quiser. É aquela coisa, você mostra o essencial,
mas se o jogador quiser mais coisas, você coloca lá pro jogador ver. Eu acho que é nesse sentido que eles estão procurando esse equilíbrio também. Aí tem aqui também, suponho que haja essa suspensão de descrença, enquanto você pensa, quantas fitas VHS ou diários de áudio as pessoas deixam cair, né? Você definitivamente tem que suspender sua descrença em muitos aspectos, mas acho que algumas das melhores lógicas de terror se decompõem de forma positiva. Os filmes de Panos Cosmatos, eu não sei, o Arco-Íris Negro e Mandy, esses filmes são alegres, adoro esses filmes, mas a lógica é confusa. Acho que também, para alguns jogos de terror japoneses, a lógica é confusa. Não há problema em ter essas bordas difusas, você não precisa me contar a história de Pirâmide Red, não preciso saber onde ele nasceu, e de fato, se você me disser isso meio que tira essa ilusão. Talvez eles estão querendo fazer praticamente a mesma ideia, né? Olha lá, que tipo de outros caminhos vocês estão explorando, né? Transmídia para Pop Playtime. Temos um acordo com a Legendary para trabalhar num longa-metragem. Isso é live action, né? Com atores ou vai ser animação? Aí ele responde, ainda não sabemos, ainda é muito cedo. Mas o que posso dizer é que, tendo trabalhado em adaptações do passado, a Legendary tem sido uma parceira incrível. Eles realmente entendem a mídia, né, o Pop Playtime, eles realmente se importam. E é meio único, pelo menos na minha experiência, que você tenha parceiros que estão ao lado com você em uma propriedade intelectual. PI e IP é Intellectual Property, PI é propriedade intelectual, só não tá traduzido o outro não. E eles também entendem o horror. Não precisamos liderá-los pela mão, então tem sido maravilhoso. Então, basicamente falando, né? Oh, peraí, tem mais coisa aqui. Peraí. E também temos um acordo com a Scholastic para algumas publicações impressas. Já temos um guia que já foi lançado, mas estamos ansiosos para publicar mais coisas com eles. Como um pequeno estúdio independente, estamos adotando isso o máximo que podemos, da forma mais agressiva possível. Nossos jogadores e fãs estão pedindo mais maneiras de se conectar ao IP que queremos encontrar. Bom, aí, pessoal, basicamente isso falando que talvez tenha mais coisas com livros de Pop Playtime, além do manual dos funcionários. Basicamente é isso. E também ele falando do filme, que ainda está no estágio meio começo ainda. Não tem ainda muita coisa, então eles não têm muito o que falar. Não tem um trailer ou algo do tipo, então talvez eles estejam estudando como fazer isso, ou vendo a possibilidade de como que isso vai acontecer. Enfim, são coisas que a gente vai descobrir no futuro, mas eles estão trabalhando ainda no filme, só não tem muito o que mostrar, infelizmente. Mas última pergunta muito interessante aqui é, com que antecedência você está planejando? Tem alguns capítulos depois dos 5? Ó, estamos tentando planejar com a maior antecedência possível. Obviamente temos uma equipe pequena e somos um estúdio independente, então não temos o luxo de outros IPs, mas gostamos de ver um pouco mais adiante. E acho que isso é fundamental para qualquer expressão de terror ou qualquer expressão de gênero. Já vimos no passado com certos IPs que claramente não sabiam para onde estavam indo, às vezes apressavam e às vezes não tinham uma resposta clara. Então estamos tentando evitar tudo isso e estamos fazendo muitas perguntas cedo para que nossos desenvolvedores saibam onde estão construindo. Aí então os caras, o que dá a entender é que assim, eles têm um planejamento definido, eles estão fazendo as coisas, pelo que deu a entender, depois que os caras saíram, né, do capítulo 3 pro 4, eles tiveram que arrumar a casa toda, e agora, né, saiu o capítulo 4, saiu do jeito que foi, eles arrumaram a casa de novo, e agora no capítulo 5, eles têm mais alguma base, então eles não vão precisar arrumar toda a casa, mas eles estão chamando novas pessoas para talvez melhorar essas questões, tanto do roteiro pro capítulo 6, e talvez, né, para finalizar ou no 6 ou no 7, mas eu acho que finaliza no 6. Por mais que, pelo que dá a entender, eles estão fazendo outros planejamentos para mais coisas de Pop Playtime, porque, querendo ou não, a Pop Playtime é gigante. Pop Playtime é um negócio enorme, absurdo. É um negócio que eu tenho com certeza absoluta que, quando sair o filme, vai ser um estouro igual Five Nights at Freddy's. Vai ser um negócio insano. Eu tô até com medo de ver o filme, porque eu sei que o negócio vai lotar. O negócio vai ser gigantesco. Então, eles estão tomando muito cuidado e eles estão expandindo mais ainda a franquia para mais outros detalhes. Talvez, que nem eu trouxe já até para vocês, o Pop Play Park, trazendo mais outros detalhes dos outros personagens e amarrar a história melhor, né? Colocar mais coisas e mais contexto. Eu entendo que algumas pessoas vão achar isso ruim. Ai, mas não, mas vai acabar, não sei o quê. Ou senão, nossa, por que não acabou? É igual a galera falando que FNAF tinha que acabar no 6. Eu acho que sempre quando você cria uma coisa e essa coisa dá certo, você quer que ela prospere, que quer que continue. Eu gostaria que continuasse também, porque eu acho que tem muita história pra contar em Pop Playtime. Eu não achei ruim o que aconteceu no capítulo 5, eu acho que teve um paralelo muito bom. A gente sempre soube das coisas das crianças, o recondicionamento delas, e falar que aconteceu dali Love Braids já estava sendo algo planejado, então agora
Eu acho que o capítulo 6 vai ser justamente o relacionamento mais ainda do que aconteceu nesses 10 anos entre o doutor e o próprio protótipo. E também tudo o que aconteceu desse meio tempo, da Pop e tudo mais. Então, pessoal, tem muita história que dá pra contar. Tem muita coisa que é legal e tem muita coisa que é interessante. Então, vambora! Eu acho que eles estão caminhando pro caminho certo, estão indo, né, para melhorar as coisas. Estão vendo as paradas que estão acontecendo. Vamos ver, vamos torcer. Tem realmente mais planejamento pra vir e mais coisas pra vir no futuro. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. São sinais muito bons e eu creio que Pop Playtime vai continuar aí por um bom tempo. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.